nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a mais esse nosso estudo do Evangelho de São Mateus. Estamos no capítulo 10, onde São Mateus relata o seu sermão missionário. Nosso Senhor está instruindo e enviando os 12 apóstolos a pregarem o reino de Deus. Ide e dizei, o reino dos céus está próximo. E aqui Nosso Senhor está preparando, ensinando os apóstolos naquilo que eles vão ter que vivenciar na sua vida missionária. Então, nós podemos tomar aqui estes ensinamentos que Nosso Senhor está dando também para nós e para todo aquele que deseja anunciar a boa nova do reino dos céus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem está acompanhando com a sua Bíblia, nós estamos então no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus e vamos começar o nosso estudo hoje a partir dos versículos 26 a 28. Então, nosso Senhor diz assim: não os temais. Aqui, nosso Senhor está falando daqueles que virão perseguir-nos, daqueles que, por causa do Evangelho, irão se opor a nós. Pois, porque nada há encoberto que se não venha a descobrir, nem oculto que não se venha a saber. O que eu vos digo nas trevas, dizei-os às claras, e o que é dito ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Então, depois da consolação que nosso Senhor nos deu, que Ele está conosco, acrescenta outra que não é menor, dizendo que não temam seus perseguidores. E a razão para não temê-los é que nada há encoberto que não se venha a descobrir, nem oculto que não se venha a saber. Ou seja, num dia conhecido como o dia do Senhor, tudo será descoberto. As tramóias, as ciladas, as perseguições, ou seja, tudo aquilo que se fizerem contra nós, um dia vai ser descoberto, ou seja, um dia será feita a justiça. Não passará impune. Nosso Senhor está vendo. Deus está vendo tudo aquilo que fazem a nosso favor, quando nos lançamos a serviço do Evangelho, e também Nosso Senhor vê tudo aquilo que fazem contra nós por causa da sua palavra. Ele diz, não temais, não ficará em branco, né? Nada ficará oculto, ou seja, nada ficará esquecido. Um dia tudo será passado em pratos limpos. Como é possível que se ignore no tempo presente os vícios de muitos? É que fala aqui do tempo futuro, quando Deus julgará as ações ocultas dos homens e iluminará os latíbulos das trevas e mostrará às claras as intenções dos corações. Isso aqui São Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. O sentido então é este: não temais a crueldade dos perseguidores, nem a raiva dos blasfemadores, porque virá o dia do juízo, quando serão reveladas tanto a vossa virtude quanto a sua iniquidade. Então,
mesmo aqueles que nos perseguem, se contrapõem a nós, né, dizendo que estão fazendo aquilo a serviço de Deus, então até estes nosso Senhor fala, olha, não tem mais, não se preocupem, porque até as intenções dos corações serão reveladas. Olha, gente, esse dia do juízo vai ser uma coisa assim, realmente vai ser algo assim cinematográfico, né? Porque imagina, né? Tudo que foi feito aí, as ocultas, as tramóias, tudo vai ser revelado. Tudo aquilo que, né, por exemplo, nos nossos dias, né? Reuniões secretas, coisas que políticos, endinheirados estão tramando contra os cristãos, tudo isso um dia nos será revelado. Mas não somente o que eles tramam, as conversas, mas nos será revelado até as intenções que eles trazem nos corações. Então imagine, gente, esse dia vai ser um espetáculo, né? Vai ser um espetáculo. Então, se estamos em Cristo, se estamos na palavra, não há o que temermos. Perseguições, provações. Um dia tudo será passado a pratos limpos. Um dia tudo ficará claro para todo mundo. Quem estava certo e quem estava errado. Quem tinha boas intenções e quem tinha más intenções. Então por isso que nosso Senhor diz, não temam quem pode, né, matar o corpo e a alma, ou seja, quem pode nos fazer mal nesta vida. Não temam, mas temam aquele que realmente pode perder a nossa alma, porque aí, infelizmente, se a gente perder a nossa alma, aí realmente não tem o que ser remediado. Agora, perseguições, enfim, coisas daqui desta terra, tudo será remediado. Até mesmo a morte. Né? Deus fará justiça. Recomenda-lhes, portanto, que não temam nem as ameaças, nem as afrontas, nem o poder dos perseguidores, porque no dia do juízo se revelará o nada e a fraqueza de todas essas coisas. Então, realmente, não temos o que temer. Agora, falando de uma frase, né, que Nosso Senhor diz que, assim, soa um pouco estranho, né? Nosso Senhor diz assim, o que eu vos digo nas trevas. Ou seja, o que são essas trevas? As trevas eram a incredulidade dos judeus. Então, como nós vimos nos capítulos anteriores, né, por exemplo, o sermão da montanha, então Nosso Senhor pregou a todo mundo. Mas para os incrédulos, e ali só haviam judeus, então a fé é uma treva. Oh, desculpa, a não acreditar em Cristo é uma treva. Então o judeu incrédulo, ou seja, aquele que não aceitava Jesus, estava nas trevas. Então Jesus pregava nas trevas por conta do fechamento do coração dos judeus. Então por isso que Nosso Senhor diz, aquilo que eu vos digo nas trevas, ou seja, no meio desta incredulidade. Dizei-o às claras, isto é, pregai aos fiéis. Então aquilo que Jesus diz, aqueles que não queriam ouvi-lo, ele está dizendo para os apóstolos, vocês vão e preguem àqueles que queiram ouvir, ou seja, na luz, né? Nas claras. E o que é dito ao ouvido, isto é, o que lhes é dito em segredo, pregai-o sobre os telhados, isto é, em público e diante de todos. Então, Nosso Senhor diz que pregava ao ouvido, por quê? Porque ele pregava somente ali aos judeus, ou seja, uma pequena parte da humanidade, né? Então, eles falaram ao ouvido,
Ou seja, é falar a quem ali está próximo. E quanto aos apóstolos, ele manda pregar ao mundo inteiro. Por isso que ele diz, pregai nos telhados, né? Porque quando você está em cima, você está pregando para todo mundo, né? Então é aqui que nós precisamos entender essas palavras de Nosso Senhor, né? Certamente, quando disse pregai-o sobre os telhados, refere-se ao costume da Palestina, onde os tetos servem para morar, pois não terminam em ponta, mas formam uma superfície plana, né? Então, os telhados seriam, mais ou menos, os telhados do tempo de Jesus seriam as lajes dos nossos tempos, né? Então, é como se Nosso Senhor dissesse assim, suba lá na sua laje e pregue lá de cima, né? Porque não é possível você subir na laje, não no telhado, que é o telhado de telha, né? Mas aqui Nosso Senhor, telhado aqui, a gente precisa entender como se fosse as nossas lajes, né? Ou ainda, de outro modo, o que vos digo nas trevas, isto é, quando ainda estáveis no temor carnal, dizei-o às claras, isto é, confiando na verdade, quando fordes iluminados pelo Espírito Santo. E o que é dito ao ouvido, isto é, o que percebestes apenas com a audição, pregai-o, completando-o com vossas obras, sobre os tetos, isto é, em vossos corpos, que são a morada das almas. Então, aqui, né? Então, a gente está fazendo um outro entendimento. Então, antes eram a incredulidade dos judeus, que Jesus pregava nas trevas. Aqui a interpretação é o seguinte: quando Jesus começou a formar os apóstolos, então os apóstolos, porque eles não tinham o conhecimento, eles não tinham a revelação que Cristo iria transmitir a eles, então eles ainda estavam nas trevas. Agora, como eles são detentores da revelação, eles vão pregar às claras, ou seja, eles vão pregar iluminados pela revelação. Entendeu? Então, é mais ou menos assim, por exemplo. Nós aqui, por que estamos fazendo esse estudo? Porque queremos nos aprofundar no Evangelho. Ou seja, se nós queremos nos aprofundar, é porque de alguma forma nós pensamos assim, bom, eu tenho coisas que eu não entendo, que eu não compreendo. Então, este não compreender, este não entender, de alguma forma é como se fosse uma treva. Ou seja, é algo que está aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Mas a partir do momento que eu enxerguei, que eu vi, que ficou claro para mim, então quando eu for pregar, quando eu for falar deste evangelho, eu não estou falando às escuras, mas eu estou falando às claras. Por quê? Porque eu vi, li e compreendi. Entendeu? Então, aqui o Santos também está falando agora de uma interpretação mais de ordem pessoal. Nossa, né? Então, antes de nós compreendermos alguma coisa, nós estamos nas trevas em relação àquilo. Depois que nós compreendemos, então agora aquilo nos está claro, né? Então, nós não compreendíamos o Evangelho, estávamos às escuras. Agora, estudando, estamos entendendo, o Evangelho está ficando claro, e quando eu vou falar do Evangelho, eu vou falar às claras, porque eu já estou iluminado por ele. Agora, Nosso Senhor diz o seguinte, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Fala um pouquinho dessa palavra, né? Geena. O nome Geena não se encontra nos livros antigos, ou seja, nos livros do Antigo Testamento. É usado pela primeira vez justamente por Nosso Senhor. Jesus é aquele que fala a primeira vez dessa geena.
Então examinemos então a ocasião em que é usado. Lemos não apenas uma vez nas Escrituras que havia um ídolo de Baal junto a Jerusalém, aos pés do monte Moriá, onde brota a fonte de Siloé. Esse vale e sua pequena planície era irrigado e frondoso, sumamente delicioso, e continha um bosque consagrado ao ídolo. O povo de Israel chegou a tal demência que abandonou os templos vizinhos e ali imolava vítimas de sacrifício, esquecendo, no meio de suas delícias, os rigores da religião, e que queimando seus filhos diante dos demônios. E esse lugar era chamado Genom, ou Vale dos Filhos de Enom. Esse nome é muitas vezes repetido nos livros dos reis, nas crônicas e em Jeremias. E Deus ameaça seu povo de encher esse lugar de cadáveres, de modo que não mais seria chamado Tofé e Baal, mas Poliandrion, isto é, túmulo dos mortos. Portanto, os suplícios futuros e as penas perpétuas que sofrerão os pecadores são designados pelo nome deste local. Então vamos entender, né? Lá em Jerusalém, então, havia um lugar bonito, né, frondoso, onde se oferecia sacrifício aos ídolos. Então era um lugar de um culto demoníaco. E naquele lugar, o que acontecia? Os sacrifícios que eles ofereciam não eram só os sacrifícios de animais, eram também sacrifícios humanos. E para o judeu, a pessoa que, digamos assim, fosse enterrado naquele lugar, ela já estaria condenada para sempre. Por quê? Porque ali era um lugar onde quem dominava era o ídolo. Né? Então, Geena, que Nosso Senhor se refere, vem do nome Genom, que era exatamente aquele lugar. Então, o que Nosso Senhor está dizendo? Está dizendo que realmente a Geena é esse lugar, onde quem lá for enterrado, ou seja, quem para lá for condenado, não vai sair. Então, aqui Nosso Senhor fala realmente com clareza da questão da eternidade do inferno. Então, quem for para lá, né, nós peçamos a Deus, né, que por sua infinita misericórdia nos livre, né, dessa condenação eterna. Mas Nosso Senhor aqui adverte, né, quem lamentavelmente for para lá, né, lá ficará por toda a eternidade. E quando Nosso Senhor remete a um lugar, ele está realmente enfatizando a questão que é um lugar onde padecerá não somente a alma, mas o corpo e alma. Ou seja, Nosso Senhor está aqui falando da ressurreição dos corpos, que também vai acontecer nesse último dia, onde os justos ressuscitarão para a glória. O que vai ressuscitar? O corpo, porque a alma é imortal. A alma não morre. O que é a morte? A morte é a separação entre a alma, que é imortal, e o nosso corpo, que não é ainda mortal. Mas, como diz São Paulo, o nosso corpo de miséria será transformado num corpo glorioso. Quando vai acontecer isso? No último dia. Então, os santos, aqueles que foram salvos, vão ressuscitar com seus corpos para a glória, para o céu. E aqueles que lamentavelmente não tiverem se salvado, vão ressuscitar com o seu corpo para a condenação eterna. Então, por isso que Nosso Senhor diz: temei aquele que pode vos mandar para lá, para a Guiena, ou seja, para esse lugar. Né? Então, isso é o que nós devemos temer, irmãos.
perder a nossa alma. Provação, tentação. Olha, gente, isso aí não é nada. Se acontecer, louvado seja Deus. Sofrimentos, perseguições, tudo isso, se acontece conosco, devemos oferecer a Deus até como reparação pelos nossos pecados. Mas o que nós devemos realmente temer é aquele, ou seja, o demônio, porque ele de fato pode fazer com que nós percamos a nossa alma. Bom, continuando, gente, versículos 29 e 31. Porventura não se vendem 2 passarinhos por um asse? E todavia nenhum só deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vós valeis mais que muitos pássaros. Né? Ou seja, vai dizer São Jerônimo, se os pequenos animais não perecem, ou seja, não morrem, sem a permissão de Deus, se sua providência estende-se até as criaturas mais pequeninas, e se aquelas que estão sujeitas à morte não podem perecer sem a vontade de Deus, vós cujo destino é eterno, não deveis temer que a providência vos possa abandonar durante esta vida. Né? Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, vocês não se preocupem com as coisas desta vida, porque eu estou zelando por vocês, eu estou cuidando de vocês. Se eu cuido até dos animaizinhos mais humildes, imagina de vocês, que valem muito mais do que os animais mais pequeninos. Então não devemos nos preocupar. Deus está cuidando de tudo. E nada acontece sem o seu consentimento, sem a sua permissão. As palavras até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados mostram a imensa providência de Deus em relação aos homens. E são uma prova desse afeto inefável do nosso Deus, para quem nada há de oculto. Né? Então, assim, Deus saber quantos cabelos eu tenho na cabeça não é algo muito difícil, porque eu não tenho muitos, né? Mas quem, né, imagina, né? Quem aí tem bastante cabelo, né? Então, imagina, Deus sabe a quantidade exata de quantos cabelos você tem. Né? Então, se até isso ele sabe, coisa que nenhum ser humano é capaz de saber, né? Então mostra claramente o zelo, o carinho que Deus tem por nós, né? E quanto Ele está cuidando de nós. A ação de contar indica a diligência que se tem em relação a algo. Ou seja, né? Deus se importa tanto com a gente, tanto comigo, com vocês, a ponto dele saber esse detalhe, quantos cabelos nós temos na cabeça. Olha o tamanho do cuidado, do zelo. Né? Nosso Senhor sabe até os mínimos detalhes. Disse isso não porque Deus conta nossos cabelos, mas para expressar seu conhecimento diligente e a extensão de sua providência sobre todas as coisas. Então, realmente a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos dele. Ele cuida de nós, ele zela por nós. Então, aqui, no nosso dia a dia, na nossa vida, contemos com ele. O que nós precisamos nos focar é nisso aqui. Estamos unidos com Deus ou não? Se estamos unidos com Ele, irmãos, não temos o que temer. Como vai dizer São Paulo na Carta aos Romanos. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez,
as perseguições, até mesmo o pecado, não. São Paulo diz, em tudo isso somos mais do que vencedores. Das tribulações, tudo isso nós já vencemos, se estivermos unidos com Ele. Então, quem nós precisamos vigiar é em relação àquele que pode nos separar de Cristo. Não pelo seu poder, porque o demônio não pode também nos separar de Cristo, mas ele pode nos induzir por meio de uma tentação, de uma cilada, a que nós abandonemos por nossa própria vontade a Deus. Isso que nós devemos vigiar e cuidar, para que o demônio não nos convença e não faça com que nós abandonemos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Últimos versículos de hoje, versículos 32 e 33. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, outra forma de nós nos separarmos de Cristo é isso, né? Se nós não testemunharmos a nossa fé. O Senhor, tendo expulsado o temor que perturbava a alma dos discípulos, dá-lhes nova força pelas palavras seguintes. Não apenas expulsando o seu temor, mas estimulando-os pela esperança de prêmios maiores por propagarem livremente a verdade. Dizendo, todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Notai com atenção que não diz propriamente aquele que me confessar, mas, como está no texto grego, aquele que confessar em mim, mostrando-te assim que não é por virtude própria, mas auxiliado pela graça que vem do alto, que se confessa aquele que é confessado. Ou seja, testemunhar a Cristo, professar a fé em Cristo publicamente diante dos homens, não é algo que nós consigamos e conseguimos fazer mediante as nossas forças. Humanamente, para nós, isto é impossível. Então, quando nós testemunhamos Cristo diante dos homens, se nós o fazemos, nós fazemos por uma graça que vem dele mesmo. É uma graça que Deus nos dá, uma força com que faz com que nós tenhamos a coragem de professar Cristo diante dos homens. Isso é importante nós sabermos. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu não consigo. Eu até gostaria de pregar, de evangelizar, de falar do evangelho para as pessoas, mas eu não consigo. Irmão, bem-vindo. Irmão, bem-vindo. Ninguém consegue. Pode subir aqui no barco, porque todo mundo que está aqui, ninguém consegue. Então, quem consegue não porque ele nasceu com um dom, porque ele é uma pessoa extraordinária. Não. É por graça. É por graça. Então, se é por graça, eu preciso pedir a Deus esta graça. Falar, Senhor, que o Senhor me dê a graça de eu testemunhá-lo no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, aonde eu estiver.
Porque eu com as minhas forças eu não consigo, mas com o auxílio da tua graça, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, com a sua ajuda, Senhor, eu posso professar-te, eu posso publicamente declarar a minha fé em vós. Então, é uma ação da graça. Gente, os mártires, vocês acham, né, que realmente é humano alguém com a faca no pescoço e alguém chega e fala, olha, ou você renega Cristo ou eu te mato? Você acha que é realmente uma força humana que faz com que a pessoa consiga professar Cristo numa situação dessa? É só a graça. É só a graça. E aí aqui nós voltamos a algo que nosso Senhor já disse um pouco atrás, né? Que quando nós formos levados aos tribunais, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque vai ser eu mesmo. Ou seja, no momento da provação, não seremos nós que iremos vencer. Será a graça em nós. É Ele mesmo, é Jesus. Ou seja, então eu preciso de Cristo, preciso da graça dele, da força dele, para poder testemunhá-lo. Então, nós precisamos pedir a graça. Pedir esta graça, que nós tenhamos essa fé, essa coragem. Né? E é algo que, se nós pedirmos com o nosso coração, ele irá nos dar. Porque Deus é generoso nos seus dons e nas suas graças. Esta é a conclusão do que precede, pois, uma vez fortalecidos por uma tal doutrina, é oportuno ter a constância de confessar livremente a Deus. Então, é como se Nosso Senhor estivesse dizendo assim, olha, se eu convidei vocês a testemunhar-me, a dar testemunho de mim, fiquem tranquilos. Eu mesmo vou te dar a força, aquilo que vocês precisam para fazer. Deixa comigo. Creiam em mim, acreditem em mim, peçam o meu auxílio, que eu vou ajudá-los a cumprir esta missão que eu mesmo estou confiando a vocês. Deve-se compreender essa confissão como aquela de quem fala o apóstolo. Com o coração se crê para alcançar a justiça, mas com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação. Assim não penseis que podeis ser salvos sem a confissão da boca, pois diz não somente o que me confessar, mas acrescenta, diante dos homens. E ainda, porém, o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, a nossa fé, ela precisa ser vivida de uma forma pública. Eu preciso, no meu dia a dia, né, testemunhar que eu sou de Cristo. Não adianta eu ser de Cristo só no meu coração. Né? Olha, né, eu faço tudo errado, né, dou contra-testemunho, mas no meu coraçãozinho, bem lá no fundo do meu coração, eu creio em Deus, eu amo a Deus. E aqui o que nosso Senhor nos alerta é isso. Confessar diante dos homens. Então não é só o nosso coração, né? Hoje a gente vê muito, não, olha, ninguém sabe o que eu tenho no meu coração. Né? Você não pode falar nada. Né? Muitas vezes a gente chama a atenção da pessoa, não é por mal, é pelo bem dela, né? Para que ela possa crescer, melhorar. Aí a pessoa já vem com, não, né? O que importa não é o que eu estou fazendo, é o que eu tenho no coração. Nosso Senhor diz aqui que o que importa é o que a gente faz diante dos homens. Nessas palavras, declara que dará diante de seu Pai o mesmo testemunho que lhe dermos diante dos homens. Tal como Jesus é justo. Né?
Então, se nós dermos testemunho dele diante dos outros, ele vai dar testemunho de nós diante do Pai. Então, aqui Nosso Senhor está condicionando. Olha, você quer que eu fale bem de você para o meu Pai? Faça o seguinte, fale bem de mim para os outros. É simples. Simples assim. Você vai falar de... A gente pode fechar esse compromisso? Vamos fazer um acordo? Você fala bem de mim para os outros, que eu falo bem de mim, de você, para o meu Pai. Ah, que legal. Então é esse o que Jesus tem para nos propor, né? Observemos aqui que, assim como no castigo o suplício é maior, também na recompensa a retribuição é maior, como se dissesse: superabundaste primeiro, confessando-me ou negando-me. Superabundo agora eu, dando-te coisas maiores. Ali, pois, confessar-te-ei ou negar-te-ei. Por isso, se fizeres algo de bom e não receberes recompensa, não te perturbes. Uma recompensa superabundante te espera no futuro. Se ao contrário fizeste algo de mal e não foste castigado, não desprezes, pois o castigo te está igualmente reservado, a não ser que mudes e te faças melhor. Então, aqui, né, o que São João Crisóstomo está querendo dizer? É que, olha, se a gente for comparar uma coisa com a outra, ou seja, nós darmos testemunho de Cristo diante dos homens, diante do que Jesus nos promete, que é dar testemunho de nós para o Pai. Gente, é assim, né? É mais ou menos o seguinte, é como se, ó, vamos combinar um negócio, você me dá R$ 1 e eu te dou 1 milhão. Assim, é uma coisa totalmente desproporcional, né? A gente aqui estamos dando testemunho para quem a gente está convivendo, do nosso dia a dia, pessoas de carne e osso como nós. Agora Jesus vai dar testemunho de nós para o Pai, para Deus. Imagine, né, Jesus falando bem de você, Jesus falando de bem de mim para o Pai, para Deus. Fala, olha esse aqui, Pai, lá na terra, ele deu bom exemplo, ele me testemunhou. Imagine isso. Imagine assim, né? Vamos tentar dar um outro exemplo. Imagine alguém que fosse falar de você, bem de você, pro dono de um banco. E porque alguém falou bem de você pro dono do banco, o dono do banco te contratou pagando um salário astronômico. Então, quando Jesus fala bem, ele está dizendo que vai falar bem de nós pro Pai. O que o Pai vai fazer? Não, eu preciso trazer esse rapaz, preciso trazer essa senhora para cá. Então, ele está prometendo a nós o paraíso, o céu. Algo que é tão imensamente superior a tudo que a gente possa comparar com aqui na Terra, pelo simples fato de aqui nós termos dado testemunho dele diante dos homens. Então é assim, gente, é algo que é tão pequeno de ser feito diante de tanta grandiosidade que nós podemos receber por conta disso. Agora o inverso também é verdadeiro, né? Então, se às vezes a gente não dá o testemunho de Cristo, porque tem medo de um sofrimento, de uma perseguição, de alguma situação, de perder uma amizade. Então, porque eu tive medo de sofrer um pouquinho, eu posso sofrer uma eternidade. Então, olha o peso. Nós precisamos, gente, sempre ter em mente assim, o peso das coisas. Tudo aqui nesta terra vai passar.
sofrimento, tribulação, tudo aqui é passageiro. Vai ter fim. Agora, o que é da eternidade, esse não tem fim. Então, se às vezes eu deixo de testemunhar Cristo com medo de um sofrimentozinho, eu posso estar indo rumo ao sofrimento eterno. Então, nosso Senhor coloca aqui as coisas bem a claro, né? Então, façam bem, mesmo seja esse bem pouquinho que vocês possam fazer, me testemunhem, mas porque vocês fizeram esse pequeno bem, vocês serão merecedores de um bem eterno. Mas em compensação, o contrário também é verdadeiro. Devemos saber que nem os pagãos podem negar a existência de Deus, mas os infiéis podem negar que Deus seja Pai e Filho. Portanto, o Filho confessará alguém diante do Pai, pois é pelo Filho que se tem acesso ao Pai, e porque o Filho diz: vinde benditos do meu Pai. Então, o que nós podemos entender aqui? Que dar esse testemunho de Cristo em algo assim muito concreto é confessar que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus não é simplesmente um homem. Não, Jesus era alguém que teve umas ideias maravilhosas, que falou palavras bonitas. Ah, sim, a gente pode aceitar. Não, não é isso. Para o cristão, Jesus não é somente alguém que teve boas ideias. Jesus é o Filho de Deus. Confessar a Cristo, testemunhar a Cristo é exatamente isso. Que Jesus é o Filho de Deus. Guardem isso, gente. Guardem isso. Porque nós podemos estar às portas de um tempo em que se negará que Jesus é o Filho de Deus. E aí nós vamos precisar testemunhar a nossa fé. Dizer, não, Jesus de fato é o Filho de Deus. E não exige somente a confissão mental, mas também a oral. Ou seja, nós precisamos expressar, né, dizer a nossa fé, a fim de animar-nos à livre pregação e ao amor maior, tornando-nos mais excelsos. E essas palavras são dirigidas a todos, não somente aos apóstolos, pois quer tornar viris não apenas os apóstolos, mas todos os discípulos seus. Aquele que for fiel a esse mandamento, não somente ensinará publicamente com uma santa fortaleza, mas convencerá com facilidade os corações, pois a obediência à sua palavra trouxe muitos homens para junto dos apóstolos. Então esse mandamento que Nosso Senhor diz, né, de aquele que me confessar, eu confessarei também diante do Pai. Então, São João Crisóstomo diz que não é válido somente para os apóstolos, mas para todos os discípulos de Cristo, né? Então, por isso que nós sempre falamos, quando iniciamos o nosso estudo, que tudo aquilo que Nosso Senhor aqui instruiu os apóstolos, na verdade, instruindo os apóstolos, ele estava instruindo todos nós, né? E tudo aquilo que Nosso Senhor colocou para os apóstolos, também é colocado a nós. Ou então, confessa-se Jesus por aquela fé que opera pelo amor, cumprindo fielmente seus mandamentos, e nega-o quem não obedece aos seus preceitos. Então, quando eu sigo os mandamentos do Senhor, eu estou testemunhando a Cristo. Então, quando a gente
por exemplo, né? A gente não vai em determinadas festinhas porque nós somos fiéis à nossa família. Então, e porque somos fiéis à nossa família, somos fiéis a Deus, né? Então nós estamos dando testemunho. Não, aquele ali, olha, ele realmente é uma pessoa, né, uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, não se envolve com tais e tais situações. Isso também é testemunhar, né? Então testemunhar não é só publicamente, não apenas dizer com a boca, mas é dizer também com as ações. E quando é que eu testemunho Jesus publicamente? Com ações. Quando eu cumpro os seus mandamentos. Eu também estou testemunhando Jesus diante dos homens. Então é isso. Nós então concluímos aqui o nosso estudo e retomamos, com a graça de Deus, o nosso próximo encontro. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Salve Maria.